Olá, time! Hoje eu vou explorar uma solução idiomática para o desafio FizzBuzz. Esse é um exercício clássico de programação em que, dada uma série de números inteiros, o programa deve imprimir fizz se o número for múltiplo de 3, buzz se for múltiplo de 5 ou o próprio número se não for múltiplo de nenhum dos dois. Não reparem no fundo num ambiente diferente, estou passando feriadão com a família no hotel fazenda. Hashtag não patrocinado. FizzBuzz é um problema simples que serve tanto para avaliar a habilidade em usar lógica, quanto o domínio da estrutura de linguagem de programação. Para esse desafio, vamos precisar apenas do Kotlin Playground. Todos prontos e todas prontas? Então vamos lá! Então eu tenho aqui o meu Kotlin Playground, eu já declarei um método main, e ele invoca uma função FizzBuzz que recebe um range de inteiros, uma faixa de inteiros. Eu vou declarar uma função FizzBuzz, fun FizzBuzz, e eu passo dois valores. Eu passo uma variável chamada st, que é o valor do tipo inteiro, e ed, também o valor do tipo inteiro, começo e o fim do meu range de inteiros aqui. E, bem, eu preciso percorrer essa série de inteiros, então vou usar um laço for. O for number in st até end, usando o operador dois pontos, que indica que o último item também vai ser incluído. Vou fazer os testes, aqui dentro faço testes lógicos e imprimo as informações. Então ele pode começar bem simples, né? Podemos começar verificando se o número é divisível por 3. Para isso a gente usa o operador módulo, esse operador de porcentagem, e testamos se o resto da operação é zero. Ou seja, ele vai tentar dividir o número por 3. Se o resto for zero, significa que o número é divisível por 3. Beleza. Caso isso seja verdadeiro, nós vamos imprimir a palavra fizz. Legal. Outra situação é caso ele seja divisível por 5. Então vamos criar um else if number módulo 5 igual a 0. E aqui eu vou imprimir a palavra buzz. Beleza. E a última situação é quando não é divisível nem por um nem por outro. Então a gente vai imprimir aqui o próprio número, println number. Beleza, acho que a gente pode testar e ver se isso funciona. Veja que ele imprimiu, mas tem um detalhe curioso aqui. Olha só, o número 15 ele é divisível tanto por 3 quanto por 5, então ele deveria imprimir FizzBuzz, afinal é divisível pelos dois. Beleza, a gente pode vir aqui e adicionar mais uma chave, né? Então, vou usar um else aqui, else if number dividido por 3 igual a 0 e number divisível por 5 dividido por 5 também igual a 0. Number no módulo 5 também é 0. Nesse caso, nós vamos imprimir println a palavra FizzBuzz. Beleza, o else continua aqui, só falta uma chave. Vamos lá. Agora aqui para dar uma reorganizada no código. Beleza, vamos rodar novamente. Também não rodou. Por quê? Porque a gente está percorrendo a série de números e fazendo os testes lógicos. Então, quando ele encontra que o número é divisível por 3, ele já imprime fizz. Então, quando ele chega lá no 15, ele nem mesmo entrou aqui nessa condicional. Não tem problema, a gente pode mudar elas de lugar. Então, vamos fazer o seguinte. Trazemos a condição do FizzBuzz aqui para o começo. Beleza. E depois, se ele não atender as duas condições simultaneamente, aí a gente passa, tenta dividir por 3, dividir por 5 e tudo mais. Vamos rodar de novo. O que aconteceu aqui? O else sobrando, né? Rodando de novo. Dois, FizzBuzz. Perfeito, agora sim a gente imprimiu fizz, imprimiu FizzBuzz, buzz, tudo direitinho. Mas isso aqui não está muito elegante, né? Vamos ver como que a gente pode deixar essa solução
um pouco mais idiomática, eu vou apagar essas condições, esses condicionais aqui. Opa. Então vou apagar esse código e a gente pode deixar isso, começar a deixar isso mais legal, pensando o seguinte: eu posso, ao invés de imprimir diretamente, eu posso ter um objeto string builder. Só subir mais a página aqui para quem subir mais texto para quem tem, por exemplo, com legenda. Posso declarar um objeto string builder, tipo string builder, e agora eu vou pensar os resultados dos testes. Então essa string começa vazia. Então, se o meu number for divisível por 3, vou pegar o string builder e vou dar um append, vou usar o comando append para apensar um trecho nessa string, vai ser a palavra fiz. Se o número divisível por 5, se o número for divisível por 5, é a mesma coisa, string builder, append, palavra bus. E finalmente, vou apensar ao meu string builder, append, o próprio número. Afinal, se ele não adicionou, se ele não é divisível por 3, ele é divisível por 5, eu ainda tenho que imprimir o próprio número. Vamos ver se isso funciona. Opa, faltou uma coisa aqui. A última coisa que eu preciso fazer, né? Claro, imprimir o string builder. Beleza, acho que está tudo certo. A gente pode testar novamente. Beleza, já ficou mais legal a nossa solução, mas veja que nós embutimos um bug aqui. Mesmo quando ele imprime fiz ou bus, ele coloca o número no final. Para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte: nós podemos dizer aqui na última linha que caso o string builder ainda esteja vazia, vamos invocar o comando isEmpty. Aí ele vai apensar um número. Vamos tentar rodar mais uma vez. Ah, perfeito. Já ficou bem legal, já ficou bem mais clara a nossa função. Mas a gente pode deixar isso aqui ainda mais interessante e idiomático. A gente pode substituir, pode delegar esses testes e o retorno da palavra fiz para uma função específica. Como que a gente pode fazer isso? Olha só, eu venho aqui e declaro uma função fiz que recebe um número do tipo inteiro. O retorno disso aqui vai ser uma string, mas vou optar por uma string nulável. Vocês já vão entender por quê. E aqui dentro eu vou pegar o retorno do teste lógico, né? If número módulo 3 for igual a 0, ele vai retornar a palavra fiz. Ou então, eu quero que ele retorne nulo. E também vou criar uma função similar, bus, também recebe um valor do tipo inteiro, também retorna uma string nulável, e o retorno dela vai ser o retorno do teste lógico, né? N dividido n módulo 5 igual a 0. Caso seja verdadeiro, retorne bus, se não, retorne nulo. Legal. E agora eu vou invocar essa função para receber os pedaços, para montar os pedaços da minha string. Então, vou deletar essa linha e vou fazer o seguinte: eu vou invocar a função fiz, passando o número como parâmetro. Esse retorno vai ser ou uma string ou um retorno nulo. Então, vou usar uma safe call com ponto de interrogação e usar a função de escopo let para que eu consiga processar esse retorno. O retorno é do tipo string. Então existe um it pressuposto aqui do tipo string. E eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu string builder e vou apensar esse objeto de contexto it. Beleza. Fazer a mesma coisa aqui com o teste lógico do 5, né? A função bus. Eu invoco a função bus, passando o número, faço um safe call,
definição de escopo. Também vou chamar o string builder e apensar o retorno da função como sendo objeto do contexto it. Eu não preciso dessa linha aqui mais e faço o mesmo teste, porque se essas duas funções, tanto a função fis quanto a função bus, retornarem nulos, não vai ter nada a pensar da minha string. A minha string vai continuar vazia e eu vou poder poder pensar um número ali. Vamos ver se está certo? Opa, errinho aqui, nessas horas faz falta a ideia, né? Olha, gente, que legal, parece que deu certo. Vamos testar com outro range, vamos de 15 a 30. Novamente. Então 15 virou FizzBuzz, 18 Fizz, 20 Buzz, assim por diante até o 30, que virou FizzBuzz. Muito bem, time, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa postagem com um clima um pouco diferente, com um clima de feriadão. Mais uma vez, obrigado por assistir, obrigado por compartilhar e por me acompanhar nessa jornada. Um grande abraço e ótimos estudos para todos e para todas.